Juca, bem-vindo ao Sporteca Talks, nosso encontro semanal, um podcast sobre tecnologia e inovação no esporte, direto do campus de inovação da Sporteca, comigo, Beth Romero, jornalista do esporte, e sempre convidados especiais, feras que estão transformando a indústria do entretenimento esportivo. Hoje o nosso assunto é OneFan, ou seja, a primeira startup construída pela Sporteca, que é uma fábrica de startups. A OneFan produz soluções de engajamento entre torcedores, clubes e demais organizações esportivas, conhecida pelo app, pelo aplicativo dos grandes clubes do Brasil e alguns de fora do país. Com ele, Juca Colagrossi, atual superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians. Nós vamos falar sobre a solução, o universo SCCP da OneFan. Bem-vindo, Juca. Obrigado, Beth. É um prazer estar aqui. Eu venho sempre aqui. Isso aqui é um centro de inovação e transformação digital muito legal. As coisas que são feitas aqui são incríveis. Então, abrindo o caminho mesmo para uma geração de jovens que querem construir suas vidas profissionais com tecnologia e esporte, permitindo que isso aconteça. Então, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, parceiro, amigo da casa, estão desenvolvendo aí grandes projetos, por meio do universo SCCP, mas você também é uma referência para o mercado, Vem aí de longa data trabalhando com dados, com observação, com entendimento do perfil do consumidor, do cliente. Queria que você contasse um pouco da tua caminhada aí, recortando, até a gente entrar no universo, mas que tem tudo a ver, porque você tem um olhar sobre esse fã, esse torcedor ou torcedora, e obviamente a gente vai também falar sobre os diferentes níveis, ou aspectos desse consumidor, mas a tua jornada vem de dados, A minha vida profissional, ela é dividida em duas fases, agora uma terceira fase, mas duas fases muito importantes. Eu passei 14 anos da minha vida em telecomunicações, a maior parte disso nos Estados Unidos. Aliás, todo o tempo morando nos Estados Unidos, onde eu morei 23 anos. E qual era a cidade? Eu morei em Summit, New Jersey, e depois eu morei em Greenwich, Connecticut. Enfim, em algum momento, em 2009, totalmente por acaso, a gente gosta de falar, não, tudo é planejado, nossas vidas são planejadas, nada, as grandes mudanças na nossa vida acontecem por acaso, a verdade é essa, A pessoa que a gente encontra que vai amar a vida inteira conhece por acaso, sabe? Ninguém planeja, não vou achar essa pessoa sexta-feira à noite, Isso não funciona assim, Enfim. E a minha entrada em telecomunicações aconteceu logo depois que eu terminei meu MBA, aconteceu por acaso, foi um colega de turma que me falou que tinha uma empresa em Boston, plá, 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 plá. E eu entrei na área de pesquisa, de inteligência de mercado, também por acaso, porque eu conheci um australiano que morava nos Estados Unidos e que tinha uma filha numa academia de balé, e minha filha também estava na mesma academia, enfim, uma longa história. E aí eu saí, entrei em pesquisa, em inteligência de mercado, e desde então, desde 2009, basicamente, trabalhando com esportes, também cultura, música, entretenimento, mas muito focado em esportes, levantando não apenas dados, mas criando insights e inteligência de mercado para os clubes e seus patrocinadores poderem fazer com que essa parceria fosse melhor para ambos e principalmente para os torcedores. Fiquei nos Estados Unidos, depois viemos ao Brasil com a parceria do Ibope, que nós criamos o Ibope Repucom, que até hoje é a empresa líder de mercado latino-americano de dados e inteligência em esporte. E aí, em 2020, eu fui em Londres em 2017 para a Matriz, no nosso headquarters em Londres, e aí, por causa da pandemia, a gente voltou para o Brasil. E no final de 2020, o Duílio venceu a eleição para ser o novo presidente do Corinthians, e ele me fez um convite para ser o superintendente de marketing, comunicação e inovação. Convite muito honroso, Eu tenho essa teoria, sabe, Beth, que todos nós temos direito a fazer uma loucura profissional na vida, entendeu? Em algum momento, Eu já estava numa fase avançada da minha carreira profissional, entendeu? E não tinha feito a minha loucura ainda, Mas, cara, extremamente honrado com o convite, extremamente satisfeito e feliz em estar no Corinthians desde o começo de 21. Extremamente grato ao Duílio pela oportunidade, enfim, tem sido
um ano e 8 meses muito ricos de enorme aprendizado, muito estresse, muito corrido, muito intenso, como a nossa torcida, a nossa gigantesca torcida é. Mas digo para você, não tem um dia que eu não deito na cama cansado, mas agradecido pela oportunidade. E também, evidentemente, de trazer toda essa bagagem, né, para um momento agora em que se fala tanto desse engajamento com o fã, com o torcedor ou torcedora, né, de proporcionar a melhor experiência, seja no ambiente digital ou offline, né? E aí também guardadas as diferenças desse público, né? Desses mais de 40 milhões de pessoas. É fascinante, né? A gente conversava aqui em off que eu particularmente trabalhei, né, numa produtora, o Canal Azul Filmes, fazendo os primeiros documentários, né, do Corinthians, 23 anos e 7 segundos, 100 anos. É uma história riquíssima e que permeia toda a nossa cultura, né? Desde saber quem é o artista que fez o símbolo, né, o rebolo, até as músicas, enfim, as famílias, né? Imagina, eu fui assinar contrato com as famílias do Cláudio, do Baltazar, né? Assim, era emocionante. Eles olhavam para mim assim, né? O que vai acontecer e tal. Essa ligação emocional e cultural e poder levar isso hoje por meio de um produto, né? Uma tecnologia que é o app, o Universo SCCP. E aí, já entrando um pouco nisso, né, nessa parceria da Sporteca, que construiu o OneFan, mais OneFan, Corinthians e você hoje, nos conte um pouco aí para a gente entrar nesse universo, né? E quem ainda não entrou, já fica o convite, porque é um ambiente inovador, evidentemente, mas também com desafios e propostas diferentes para esses perfis de torcedores, né? E tudo começou, Beth, com a revolução digital. Ou seja, o que acontece hoje com o Universo SCCP, com os aplicativos dos clubes de futebol, com a própria existência da Sporteca como organização, enfim, tudo isso teve um começo. O começo foi quando o mundo conheceu mais uma das suas revoluções, que foi a Revolução Digital, e o aparecimento das mídias sociais. O que a Revolução Digital fez, de um modo bem simplificado, empoderou o torcedor. O torcedor digital, hoje, ele é um protagonista no esporte. Acabou aquela época que o torcedor analógico ia para a arquibancada, seja, vibrava com o gol, que podia ir para a porta do clube fazer bagunça se tinha alguma coisa que não estava indo bem. Mas o torcedor analógico não tinha poder de mídia. Ele não informava, ele não influenciava, ele não criticava de um modo, seja de massa. E as mídias sociais deram esse poder midiático ao torcedor. Eu falo para meus alunos na SPM, todos nós somos mídia, todos nós somos Jovem Pan, Globo, Folha, Estado, porque o que nós falamos através das nossas mídias sociais chegam a milhares, se não milhões de pessoas. Com isso, nós somos influenciadores, somos empoderados e protagonistas no esporte. Isso mudou a relação clube-torcedor, isso mudou a relação torcedor-patrocinador, isso mudou a relação torcedor-jogador. Todas as relações que eram muito distantes, hoje em dia, são muito próximas, muito íntimas em tempo real, e isso mudou como o futebol existe, como esporte, e como negócio, e como indústria. Ou seja, e nesse novo modelo, nesse novo ecossistema, onde o torcedor é um protagonista, ou seja, o aplicativo, o Universo SCCP, é uma ferramenta que permite esse engajamento, que permite que o torcedor viva a sua paixão, exerça sua paixão 24/7, que o torcedor possa ser reconhecido na sua paixão e possa sonhar. Sonhar em resgatar uma experiência única que dinheiro nenhum compra, resgatar conhecer um ídolo, resgatar assistir um pré-aquecimento na Neoquímica Arena, resgatar estar no camarote do fiel torcedor para assistir um clássico. Ou seja, então, essa combinação de reconhecimento e sonho é o que faz esse aplicativo tão poderoso. Nós, clube, reconhecemos você, torcedor, ou seja, como no centro do nosso ecossistema, a importância fundamental que cada torcedor tem, cada um dos 40 milhões, e nós vamos fazer com que, através desse aplicativo no seu celular, você possa não apenas receber as notícias, em primeiro lugar, saber a escalação, em primeiro lugar, ter acesso a conteúdo proprietário, enfim, ter acesso a games e competições e poder competir contra outros torcedores que conhecem mais a história do clube, mas mais do que isso, possa resgatar, ou seja, e viver experiências e momentos inesquecíveis
que antes o torcedor não tinha acesso, não tinha nem como sonhar e como querer. E tratar esse torcedor ou torcedora como consumidor, como cliente, como se deve, né, Juca? Se a gente vai a qualquer local, né, a um restaurante, a uma loja, compra, né, produtos, serviço, está o tempo todo nesse universo de consumo, e as marcas, né, e as experiências estão olhando cada vez mais para isso, acho que o que vocês estão fazendo é exatamente nesse lugar, né? Tratar quem alimenta a cadeia como deve ser, dar justamente essas oportunidades, né? Aumentar o poder de compra, de experiência e também os modelos de negócios, né? De trazer marcas, parceiros e, enfim, investidores nesse sistema que também proporcionem melhores condições para esses torcedores. Quer dizer, isso abre um leque, foi também tema seu recente, né, de discussões aí, para outras marcas que têm valores associados ao Corinthians poderem trabalhar, exatamente, que não só aquelas propriedades maiores, obviamente com mais investimento, com mais custo e entregas grandes também, por meio do universo, né? Tem vários aspectos interessantes que você falou. Queria focar em alguns deles. Primeiro, fala-se muito que o clube tem que tratar o torcedor como um consumidor. Eu, pessoalmente, não sou muito fã dessa ideia, porque, por exemplo, eu sou consumidor da Apple, mas eu nunca chorei se a Motorola lançou um produto melhor do que a Apple, entendeu? Eu acho que o torcedor, sim, ele é consumidor na questão de respeito, sabe, de reconhecimento, mas a paixão do torcedor faz ele ter uma relação diferente do clube como ele tem com marcas, sim, com que ele consome. Ou seja, a gente tem que entender isso. Ou seja, a paixão, a existência da paixão é muito importante na equação, no modelo que a gente criou. Tá? A primeira coisa. A segunda coisa é que o aplicativo aproxima as diferentes entidades nesse ecossistema. Você tem um clube, você tem o clube e todas as suas entidades, você tem o torcedor, e torcedor não é uma coisa única, você tem torcedores com níveis diferentes de interesse, paixão e engajamento. Você tem as marcas, seja as marcas patrocinadoras, apoiadoras do clube, as marcas licenciadas, você tem os atletas também. Todos são entidades importantes, players importantes nesse ecossistema. O que o aplicativo faz? Ele aproxima. Ele permite, muitas vezes, uma comunicação, um contato, um engajamento direto com o clube, direto com as marcas, direto com os jogadores, através de ações e ativações que a gente faz. E é onde isso tudo cria valor. Isso cria valor para o torcedor, acima de tudo, por quê? Porque, como falei antes, ele é reconhecido na sua paixão, ele pode sonhar, seja em experiências e produtos e acesso a coisas que normalmente não poderia. Ele agrega valor para as marcas, porque qual é o sonho de qualquer marca patrocinadora, né? É tornar o torcedor do clube, no torcedor da marca. É isso que as marcas querem. As marcas querem, evidentemente, o prestígio da associação, a visibilidade da associação, mas também querem monetizar o patrocínio, gerar venda, gerar mercado. E o aplicativo permite isso. Permite que as marcas façam ofertas customizadas, especialmente endereçadas para cada usuário um a um. A tecnologia permite isso. Então, não é mais você colocando um canhão que vai falar com milhões de pessoas, mas, na verdade, você vai conversar com meia dúzia. Cada conversa que vai ser iniciada entre uma marca e o usuário do SCP é uma conversa que tem valor. Porque a gente vai fazer ofertas e propostas e campanhas que são customizadas, desenhadas para cada torcedor especificamente. Isso agrega valor para o torcedor, que vai receber coisas interessantes, e para a marca, que vai estar conversando com clientes em potencial para o que a marca tem a oferecer. E muito conteúdo, muita transmissão, sabe, de competição, muitas vezes proprietária e exclusiva, como fizemos com o futebol feminino. Sabe, muita notícia, muita novidade, música, enfim. A gente adora que, por exemplo, a escalação do clube saia primeiro no universo SCP. A gente adora que os relacionados, a lista seja primeiro no SCP. Todo release que a gente solta, toda nota oficial é a primeira no SCP. Por quê? Porque a gente quer que esses que são os mais apaixonados sejam reconhecidos na paixão, sabendo primeiro. Ou seja, eu acho até uma graça, porque eu estava, recentemente teve o BR Expo, né? Eu estava lá, encontrei com alguns jornalistas, eles disseram, eu tive que baixar o aplicativo para saber a escalação do time, porque antes eu falei, é isso mesmo. Isso. Porque quem tem que saber antes, não é você, jornalista, quem tem que saber antes é o torcedor, que está ansiosamente para saber qual vai ser a escalação para aquele jogo.
É muito legal. O que você fala dessa paixão, né, desse vínculo, e comunicação é isso, é vínculo, é troca, né? A gente tem que estar o tempo todo alimentando. E quando eu me referi a consumidor, e se você tem razão, evidentemente a paixão é diferente, mas é no sentido de você proporcionar a melhor experiência, né? De você saber que você vai comprar uma camisa e está disponível na loja física, mas que no online, de repente, no universo SCCP, você tem outro tipo de experiência ali com produtos e serviços. É nesse ponto que eu quis dizer, porque muitas vezes eu acho que nós, e eu me coloco, que eu também sou uma torcedora, né? Uma fã, às vezes, pela paixão, a gente nem pensa que é você que está gerando essa máquina, que você escolhe aonde, como e com quem você quer gastar o seu R$1 ou uma moeda, ou como vocês chamam no universo CCP? É moeda mesmo. Moeda. Então, eu acho que é sobre esse aspecto que eu quis dizer, sabe? Sim, é trazer o poder para o consumidor, para o cliente, fã, enfim, aí como, né, como a gente quiser olhar, dessa importância, porque a paixão muitas vezes não nos faz perceber que nós estamos movimentando essa roda. Então, esse poder de escolha que eu acho que vocês também vão proporcionar, de dizer, olha, aqui com a gente você vai ter isso, transitando no on e no off. E até aproveitando o gancho já para te perguntar, você falou da recente BR Expo, que você falou que foi muito legal também, dessa oportunidade da pessoa vivenciar para os diferentes perfis. A pessoa que é fã, consome o conteúdo, mas não vai ao estádio. Quem faz os dois, quem pratica o futebol, enfim, esses diferentes perfis que vocês estão olhando e entendendo essa base para poder tratá-los como se deve. Né? Se você pensar o seguinte, são 40 milhões de torcedores pelo mundo afora. Né? Evidentemente loucura, que né? a maior parte no Sudeste, em São Paulo, Paraná, mas enfim, pelo Brasil afora. Quando a gente enche o estádio, a gente põe 45 mil pessoas. Estamos de 40 milhões... versus 45 mil pessoas. Evidentemente que essas pessoas que vão no estádio, elas consomem o clube de uma certa forma. Mas você tem, para cada uma, você tem centenas de pessoas que consomem a gente, mas não consomem no estádio, porque eles moram longe, ou porque talvez eles não queiram ir no estádio, ou talvez não tenham receita, uma renda para poder ir a todos os jogos, enfim. E o aplicativo também tem essa função de falar, você que não vai no estádio, você mesmo que não é fiel torcedor, não faz diferença. A gente ama você igual. Então, a gente vai oferecer a vocês outras experiências, sabe, outras ações e ativações para que você possa exercer a sua paixão fora do estádio. Em algum momento, a gente vai chegar até numa versão de metaverso ou de estádio, que a pessoa pode estar no estádio sem estar no estádio, enfim. A gente vai chegar lá. A tecnologia permite que isso seja feito. Mas o ponto fundamental aqui que você traz para essa discussão é o seguinte, o aplicativo aproxima as pessoas. Ou seja, essa aproximação é fundamental no momento em que o esporte precisa conquistar, seduzir novas gerações de fãs. Volto a falar um pouco no contexto histórico. Nos anos 70, 80, que eu era torcedor ativamente nessa época, o futebol brasileiro tinha meio monopólio da paixão. Ou seja, a paixão do brasileiro era o futebol, e tinha o futebol do clube e da seleção brasileira. Então, meio que tinha assim, esse monopólio. Ou você gostava de futebol, ou você gostava de futebol. Hoje, o jovem que tem hoje 11, 12, 13 anos, ele tem à disposição dele um mundo de ofertas que eu não tive quando tinha a idade deles. Hoje você tem, vamos só pegar os mais importantes. Você tem o futebol importado europeu, que compete com o nosso futebol de um modo muito duro, muito duro. O futebol brasileiro só agora está aprendendo como competir com o futebol importado europeu. Você tem as ligas americanas, ou seja, o NBA, a NFL, o basquete, o beisebol, que também fazem isso. Você tem o esportes, que ou seja, uma outra área que atrai muito e seduz milhões e milhões de jovens. E você tem música, teatro, cinema, entretenimento, os aplicativos, em que, no fundo, você pensar, todos competem pela paixão. Ou seja, uma paixão pela música compete com a paixão do futebol. Claro que você pode viver os dois. Mas cada minuto que um jovem de São Paulo investe num esportes, ou investe, seja fazendo um thriller de trap ou de rap, é um minuto a menos que ele está
consumindo o Corinthians, ou consumindo a seleção brasileira ou os outros clubes. Então, o clube tem, sim, que atrair esses jovens, tem, sim, que seduzir esses jovens, tem, sim, que trazer esses jovens para o futebol e falar, consuma, a gente, é muito legal ser corintiano. Ou seja, e, de novo, eu volto sempre para o app tem essa função também. Porque o torcedor raiz, aquele cara que vive o Corinthians, ele vai ter oportunidades no app de viver o clube de formas que nunca viveu antes. Mas eu também estou preocupado com aquele menino de 11 anos que está, nesse momento, decidindo quais paixões ele vai perseguir na vida dele. E eu quero que, nessa lista curta, esteja lá o Esporte Clube Corinthians Paulista nessa relação. Ou seja, ele não vai vir para a gente, ele não vai virar um apaixonado corintiano se ele não quiser ir no estádio. Então, eu não quero ir no estádio, não precisa ir no estádio. Tem outras formas de viver a paixão. Esse é o segredo do bolo. Sempre voltando ao tema do reconhecimento e do sonho. O aplicativo tem essa função, fazer as pessoas sonharem. E sonharem em preto e branco. E quando você fala de aproximar, né, e de trazer os conteúdos especiais por meio do Universo SCCP, também me vem a pergunta a respeito dos ídolos, né? Eu, como fiz os filmes, evidentemente, fico com isso muito presente, porque a história, de fato, é muito bonita, né? A história, obviamente, se a gente pegar dos clubes em geral, tem muita coisa interessante. Eu me lembro até que eu fui pegar na Cinemateca um rolo, né, um filme mesmo para telecinar, para passar para mídia DVD, de um dos primeiros amistosos do clube, né, contra o Bolonha, no começo do século XIX, né, do começo do século XX, desculpa, que ninguém, nem o próprio Corinthians, algumas pessoas conheciam, né, então, é uma coisa linda. Eu ia nervosa no carro, porque ela falou, cuidado, o rolo não pode pegar sol, isso aqui, ai meu Deus, até chegar na empresa que ia telecinar, enfim. Então, isso tudo para gerações, né, eu sou 40 a mais, né, e por aí vai, está muito presente, né, se a gente for falar rapidamente aqui dos ídolos, das gerações e tal. E para essa garotada, quem são esses ídolos? Como é que vocês estão vendo isso também, né? Porque falar de Cláudio, Luizinho, Baltazar não dá, né? Acho que o mais próximo, Neto, Giovanelli, enfim, não sei, enfim, como é que vocês estão olhando, porque faz muito parte disso também nessa geração aí do, sei lá, 15, 11, vai, que você citou 11. Quem são esses ídolos? Como é que vocês acreditam que essa forma de trabalhar também com os atletas pode atrair as novas gerações e essas entregas especiais no app? Dois aspectos aqui importantes que você traz. Primeiro é resgatar a história do clube, né? Uma das coisas que me incomodou um pouco quando eu cheguei no clube há 1 ano e 8 meses atrás é que eu vi que o corintiano mais jovem não conhece bem a história do clube, a riqueza da história do clube, a monumental importância da tradição corintiana para o Brasil como um todo. Não é nem futebol, para o Brasil como... Foi o começo da nossa conversa, né? Como um todo, entendeu? E a gente tem essa função de contar essa história, resgatar essa história de várias maneiras. A gente faz isso através de conteúdo que a gente cria, a gente faz isso através de entrevistas, a gente faz isso através de escolhas de uniforme, de temas, seja anuais do uniforme. A gente faz isso através de eventos. Por exemplo, você falou do rebolo há pouco, tá? Um dos planos que nós temos para 2023 é fazer uma Arte São Paulo na Neoquímica Arena, levando arte para uma região que não tem tanto acesso à arte assim, e para celebrar o rebolo. Cara, foi o cara que desenhou o escudo, entendeu? Ainda desconhecido pela juventude corintiana, não por todos os corintianos, enfim. Agora, quando se fala da questão maior, né, você fala o corintianismo, né? Quais são os símbolos maiores do corintianismo? Você tem os ídolos, você tem as camisas, as histórias de cada camisa, e você tem os feitos e sucessos e acontecimentos, como as invasões e por aí vai. Essas 3 âncoras do corintianismo, elas têm que ser celebradas, contadas, mostradas, apresentadas o tempo todo. É uma obrigação dos gestores do clube fazer isso. O ídolo, ou seja, ele representa o corintianismo, ele representa o Corinthians. Como a camisa também, as diferentes camisas também, como também, ou seja, os grandes feitos na história do clube. Então, o que a gente faz? Como é que você aproxima o ídolo de novo? Fisicamente é muito difícil. Em alguns casos é impossível se o ídolo, como Sócrates, já se foi. Nós já perdemos o Sócrates. Então, como é que você faz isso? Contando as histórias, criando as narrativas.
apresentando. No caso do Sócrates, olha só que interessante, né? Eu falei que tem os feitos, o ídolo e as camisas. A gente juntou as três coisas quando lançamos a coleção do Sócrates no ano passado. Muito bacana. Lançamos uma coleção especial para o Sócrates, seja camisa. Recontamos a história do Sócrates, o ídolo, né? E os principais feitos da carreira do Sócrates com a camisa corintiana, mesmo a camisa da seleção brasileira também. Então, se você coloca esse tripé, fizemos isso com o Zé Maria também. Zé Maria, super Zé, maravilhoso. Inclusive um grande busto, o busto mais bonito lá, bonito, ou seja, no Parque São Jorge. Então, a gente sempre vai continuar contando essa história. Lembra? Fizemos a calçada da Fiel, onde imortalizamos na Neoquímica Arena os 111, seja craques, ídolos que foram eleitos pela torcida. Esse ano tem o 112, como é que fala? 122º, enfim. E todo ano vamos colocar alguém lá para seguir a tradição. Então, tudo isso a gente fez, a coleção desse ano foi o ano dourado, 2012. Então, a gente celebrou um feito do clube. Então, você sempre traz, seja esses três elementos, o ídolo, a camisa e os feitos, enfim, e conta essa história de diferentes maneiras. O aplicativo, recentemente, agora na nossa live de aniversário, que foi no dia 1º, a gente apresentou alguns conteúdos que serão feitos. Um deles é o que é o manto a manto, que a gente vai contar histórias da camisa do Corinthians, com personagens que viveram de alguma forma, seja aquele momento, as curiosidades de cada camisa. Então, é sempre um trabalho, Beth, sabe, de trazer, falar do ídolo, falar dos feitos, e isso desenhado em camisas, seja do ano ou especiais, para, de novo, repetindo pela enésima vez aqui, alimentando a paixão do torcedor, através dos símbolos máximos do clube. E tem um ponto aqui já caminhando para o fim, eu brinco que todo mundo que senta aqui já tem data para voltar, porque passou tão rápido, tem tantos assuntos, então como você também já é super da casa, já fica o convite, mas que é a unificação dos pontos de contato, né? Quer dizer, também o app permitiu, todo o trabalho que vocês estão fazendo é para facilitar também o entendimento dessa base, um maior conhecimento e os pontos de contato, considerando o fiel torcedor, quem acessa o app, né? Ou seja, fazer um funil um pouco melhor para que tenha ali tudo mais organizado. Acho que, nesse sentido, o sistema, a tecnologia também está ajudando vocês a terem esse mapeamento melhor, né? E esse é um ponto que a tecnologia ajudou muito, porque antigamente até sim, meia hora atrás, sim, né? Não é antigamente, século passado, e até recentemente, né? O clube tinha diferentes bancos de dados, com diferentes tecnologias, com diferentes, sabe, logins e sign-ons, que não falavam entre si, não geravam valor nenhum. Então, eu, torcedor, eu quero pagar o fiel torcedor. Eu ia num site diferente, pagava. Eu quero comprar um ingresso, eu quero reservar um estacionamento na arena. Eu sou sócio, eu quero pagar uma mensalidade, quero reservar a academia. A jornada era muito fragmentada. Se eu tinha que entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e enche o saco, a verdade é, sabe? Você sabe, agora eu vou sair desse portal porque eu tenho que ir a um outro portal para fazer alguma coisa. E não permitia criar inteligência para eu saber quem eram os nossos torcedores, o que eles queriam, o que eles buscavam, ou seja, o que eles almejavam, o que eles sonhavam. Na hora que você junta tudo num banco de dados único, com um sign-on único, com inteligência de mercado, você sabe muito mais sobre o torcedor, você sabe o que ele quer, o que ele anseia, o que oferecer a ele e como tornar essa jornada de A a Z, corintiano, do botão ao avião do Corinthians, muito mais prazerosa, mais simples, mais fácil, para que ele possa não ficar perdendo tempo tentando achar a informação que ele precisa, e sim ele possa usar esse mesmo tempo para assistir um conteúdo fantástico do CT ontem à tarde, seja de um treinamento, ou uma entrevista exclusiva com um jogador, ou receber ofertas de produtos e serviços que agregam valor para eles. A tecnologia permite isso, e isso é uma das funções mais importantes do aplicativo do Universo SCP, fazer com que o torcedor perca menos tempo fazendo coisa que não agrega valor nenhum e invista esses minutos, essas horas, seja fazendo com que ele possa receber informação que seja significativa para ele, receber ofertas que sejam significativas para ele, ou
comprar ingresso, pagar uma mensalidade ou comprar um fiel torcedor de uma forma bem simples, objetiva e rápida. Tudo ali. Cada vez que vocês agregarem uma camada, a ideia é que tudo seja agregado, né, por meio aí das famosas APIs, ou que vocês vão trabalhando de novidade dentro do universo. É isso. Né? O universo vai ser a interface, a janela para o Corinthians A e Z. Tudo Corinthians. Você vai poder exercer, fazer, comprar, falar através do aplicativo. Essa é a função. De novo, aproximando o clube do seu torcedor. Muito bem. Olha só, passou rápido demais. Como sempre, né? Sente, mas já fica de novo esse convite aí. Quem ainda não baixou o app, só fazer agora. Juca, já vamos fazer o convite, né? Por favor, né? Você já baixe nas lojas todas, abaixa o Universo SCCP. Tem um mundo de informação legal lá, ou seja, você vai ser o primeiro a saber de tudo o que acontece no clube. Dá para dar alguma novidade, assim, algum spoilerzinho? Tem alguma coisa? Ou vamos deixar para o próximo episódio? Vamos deixar para o próximo episódio, porque... Eu sou curiosa aqui. Tem muita coisa legal vindo, entendeu? Mas já está muito legal. Está sempre, né? Cada hora tem o aplicativo coisa, é né? ótimo, enfim. E sabe o que acontece? Vira hábito, né? Você fala assim, você está aquele minutinho, pera, deixa eu checar o que tem de novidade aqui, qual é a notícia que chegou, você recebe as notificações todas, enfim. Então, é muito dinâmico. Muito mesmo, legal. Né? E, de novo, é uma parceria que o clube tem com a Sporteca, que é uma parceria que só traz satisfação e alegria e orgulho para a gente. E quero agradecer de novo o convite, dizer que foi ótimo estar aqui com vocês. Eu venho toda semana aqui na casa, enfim. E cada vez que eu venho aqui eu aprendo mais, sabe, com a equipe, e dizer que para o torcedor a mensagem é: se você não tem o aplicativo ainda, baixe o aplicativo, que é muito legal. É uma conquista do torcedor esse aplicativo acima de tudo. E obrigado pelo convite. Muito legal. É um respeito também, você disse isso, né, na BR Expo, também esse respeito com o torcedor ou com a torcedora. É muito bom mesmo. A gente vai voltar a falar, vamos falar mais depois do futebol feminino também, né, que é pauta aqui para a gente. E agradecemos ao Juca Colagrossi, que é superintendente de marketing, comunicação e inovação do Corinthians, parceiro aqui da casa, amigo, para que volte e para que você siga com a gente toda semana um novo encontro aqui no Sporteca Talks, tecnologia e inovação no esporte. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau.